todo jogador de futebol na base sonha em chegar ao profissional. E no Palmeiras as coisas não são diferentes. O Palmeiras tem a maior base do país e forma jogadores fantásticos. Então no vídeo de hoje nós vamos contar a trajetória de 3 joias que surgiram para o futebol na base do Palmeiras e hoje estão no time profissional. E a primeira delas é ele, Riquelme Felipe. Nome de craque, gênio inclusive, e números de artilheiro. Nascido em Santo André, o atacante chegou ao Palmeiras em 2021 e rapidamente se destacou. Em 2025 ele só foi o artilheiro da Copinha e da Libertadores Sub-20, com 19 gols em 31 jogos, e ele nem é centroavante, hein? Riquelme joga preferencialmente pela ponta esquerda, mas na ponta direita ele também faz uma fumaça, tá? E durante toda a base, o que ele mais mostrou para o time alviverde foi uma explosão de velocidade incrível e uma técnica refinada, que é óbvio, precisa ser lapidada, ele é um jovem. Mas de maneira geral a trajetória dele da base ao profissional foi brilhante. Um jogador técnico com muita qualidade, inteligência. Ele estreou no profissional contra o Grêmio, entrando aos 37 do segundo tempo. E o Abel Ferreira já foi bem claro, tá? O Riquelme será trabalhado com calma, porque ele tem potencial não para chegar no nível do Endrick, mas para superá-lo. Fora de campo é um garoto simples e discreto. As tatuagens até demonstram uma pessoa com personalidade forte, mas é um jogador e um ser humano que tem muito a amadurecer e muito a contribuir ao Verdão. A expectativa é que o Riquelme ganhe minutos nessa temporada e, rapaziada, eu estou muito, mas muito ansioso para vê-lo jogar. O segundo nome é Eric Machado Belé, o nosso Eric Belé. E ele é o camisa 10 da geração, tá? Natural de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, ele começou no Juventude e chegou ao Palmeiras em 2018. Canhoto com 1,84 m, atua como meia atacante, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, o garoto é polivalente demais. Inteligente, técnico e com um faro de gol apurado. O que a gente reparou na trajetória dele na base foi uma qualidade absurda e principalmente não é egoísta. Deixa os jogadores na cara do gol e se quando precisa dá o passe ao invés de buscar uma finalização. Isso vale ouro. Na Copinha de 2025 foram 5 gols em 6 jogos, incluindo um hat-trick contra o Audax. Ele já tem mais de 100 partidas pela base e títulos em todas as categorias, tá? Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Renovou até 2027 e o Palmeiras detém 95% dos direitos do garoto. Sabe qual que é a diferença do Palmeiras para os outros clubes? A diferença é que o Palmeiras não vende a base. O que eu quero dizer com isso? Os jogadores do Palmeiras que atuam na base, eles têm uma qualificação diferente, porque o passe deles não é todo do empresário. Ou seja, quando surge uma boa proposta e o jogador ele tem um passe estipulado, um valor, um percentual muito alto para o empresário, é óbvio que ele quer vender, né? Ele não está pensando no clube, ele quer grana. No Palmeiras, não. No Palmeiras, o clube detém a maior parte dos jogadores. E é por isso que a gente vende quando quer, como quer e nos valores que são factíveis para o clube. Isso é maravilhoso, tá? A base do Palmeiras é uma das melhores do país, se não for a melhor. Fora de campo, a família já iniciou um processo de dupla cidadania. Sabe para qual país? Itália. Pois é, isso vai facilitar a ida dele para a Europa no futuro. E é claro, nós vamos tê-lo aqui por 2, 3 temporadas no máximo. O garoto é muito bom, não deve ficar muito. Até porque o Eric é daqueles jogadores que não precisa de muito tempo para mostrar resultado, tá? E isso faz uma diferença quando a gente está falando de meninos, né? De jovens. Jovens geralmente tendem a levar mais tempo para amadurecer. Não é o caso do garoto. Você vai reparar que ele é muito técnico e toda a trajetória que ele construiu na base foi uma trajetória de confiança com o clube, lealdade e principalmente uma evolução e um amadurecimento técnico enormes. E é aquilo, né, rapaziada? Quem não queria ter um jogador genial na base, né? Acho que qualquer clube do Brasil queria. E o Palmeiras tem revelado diversos jogadores. Isso não é normal. Não é normal.
O Palmeiras tem conseguido construir conexão com esses jovens. E essa conexão é importante, tá? Porque ela faz com que o clube não dependa exclusivamente de contratações. Pelo contrário, dá para apostar nos garotos, dá para testá-los e vendê-los a preços assim exorbitantes. Veja o nosso mercado ultimamente. Palmeiras não tem contratado tão bem, mas vender, meu amigo, tá fazendo uma grana violenta. E o terceiro nome, rufem os tambores. Vocês me pediram muito para falar dele, né? Gilberto, nosso lateral direito com qualidade absurda. Gilberto Júnior Leite dos Santos é um lateral direito, mas ó, ele joga como se fosse um meia, tá? Qualidade absurda, e eu te cravo aqui, tá? Eu vou cravar, me cobrem no futuro. Caso não tenha nenhuma lesão, Gilberto será o lateral da seleção brasileira. Profissional. Nascido no Itaim Paulista, ele chegou ao Palmeiras em 2017 por meio de um projeto social. 1,65 m, um jogador ágil, inteligente e com excelente leitura de jogo. Em 2025 liderou o número de assistências na Copinha e na Libertadores, com incríveis 20 passes decisivos. Cara, eu tô falando de um lateral que deu 20 assistências na temporada. 20, rapaziada. Você tem noção do que isso quer dizer? Ele não cruza, ele joga a bola com a mão na cabeça do centroavante. É muito diferenciado. A seleção brasileira não tem um lateral direito ali que, ó, se destaque. Fica de olho nesse garoto. A parte mais legal é que além de lateral, ele atua também como ala ou como meia. Você entendeu o que eu tô falando? Polivalência é o sobrenome do Gilberto. Jogador muito habilidoso, que bate na bola como ninguém. E o fato dele ser um pouco mais baixinho traz velocidade. Se esse garoto não se perder no meio do caminho, meu amigo, o Palmeiras vai ter um lateral direito craque. E ó, a história dele é de superação, tá? Nós vamos fazer um vídeo um dia falando só da história dele. Veio de um projeto social porque não tinha condições de se bancar, tá? A família muito simples, muito humilde, e de certa maneira ele morou no clube por muito tempo. Pensa, o que esse garoto não viveu, não passou, poxa, saudade da família, etc. E tudo isso foi superado, porque uma mente forte fez com que ele conseguisse galgar os degraus. Agora é a sua vez de brilhar, garoto. Com as saídas de Marcos Rocha e Mike, o Gilberto integra esse elenco profissional como terceira opção. Então nós temos Giai, defensivo, Kelvin, ofensivo e Gilberto. A hora que esse moleque começar a jogar, meu irmão, escuta o que eu tô te falando. Não vai ter quem segure, tá? É talento e é força de vontade. Ele já renovou contrato até 2027 e tá pronto pro desafio. O técnico dele no Sub-20 disse que ele é um dos mais completos da geração. Cara, uma geração que tem Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, Luigi, Thales, reticências. O cara falar que ele é um dos mais completos, vocês vão ouvir falar dele ainda. A torcida já tá enormemente feliz com a subida do Gilberto, eu também, e eu espero do fundo do meu coração que esse garoto assuma essa função que foi reservada carinhosamente para ele. Ele é um baita jogador de base e vai se tornar um baita jogador de profissional se tiver a mentalidade forte, se mantiver essa mentalidade. A trajetória dele na base é meteórica. Quando eu falo disso é porque os três nomes, Riquelme, Belé e Gilberto, os três têm potencial real para assumir titularidade no futuro. E o Palmeiras não vai parar por aí, tá? O projeto da base é muito forte, é muito intenso e de maneira geral não tem como a gente falar que o Palmeiras está fazendo um trabalho ruim nesses investimentos, porque essa garotada está sustentando o clube. Pararam para pensar nisso? Quando você vende um jogador a 300 milhões de reais, você está sustentando o clube. Você está colocando um superávit financeiro no clube que vai independer do Palmeiras ganhar ou não títulos. É esse o caminho para o futebol brasileiro voltar a se desenvolver. Base. Na minha opinião, a CBF tem que colocar isso como meta. Clubes de primeira divisão têm que ter um aporte, um investimento X na base. Clubes de segunda têm que ter um aporte, um investimento um pouco menor, mas tem que ter, obrigatório. Quer fazer parte da primeira divisão, da elite do futebol, invista na base X milhões de reais do teu faturamento, ou uma porcentagem do teu faturamento.
mas invista. É nesses jovens que mora o futuro da seleção brasileira. E o Palmeiras está revelando muitos nomes. Basta olhar o Kevin, quanto que ele está sendo vendido agora do Shakhtar. Ótimo jogador e vai brilhar na seleção também. Então é isso, meu amigo palmeirense, minha amiga palmeirense. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Muito obrigado novamente por tudo que vocês têm feito por esse canal. E um forte abraço.